Título do livro: Palavras do Infinito. Autor: Francisco Cândido Xavier. Hauptmann. Na Casa da Morte, em Trenton, Bruno Richard Hauptmann desfolha pela última vez o calendário de suas recordações. É de tarde. O condenado sente esvanecer-lhe a derradeira esperança. Já não há mais possibilidade de adiamento da execução depois das decisões do grande júri de Mercer, e o caso Wendell representava o único elemento que modificaria o epílogo doloroso da tragédia de Hopewell. O governador do estado de Nova Jersey já havia desempenhado a sua imitação de Pilatos, e o Sr. Kimberlin nada mais poderia realizar que o cumprimento austero das leis que condenaram o carpinteiro alemão à cadeira elétrica. Hauptmann sente-se perdido diante do irresistível e chora, protestando a sua inocência. Recapitula a série de circunstâncias que o conduziram à situação de indigitado matador de Baby Lemper e espera ainda que a justiça dos homens reconheça o seu erro, salvando-o à última hora das mãos do carrasco. Mas a justiça dos homens está cega. Tateando na noite escura das suas vacilações, não viu senão a ele no amontoado das sombras. A polícia norte-americana precisava que alguém viesse à barra do tribunal responder-lhe por um crime nefando, satisfazendo assim as exigências da civilização, salvaguardando o seu renome e a sua integridade. E o carpinteiro de Bronx, olhar marcado de lágrimas, recorda os pequenos episódios da sua existência. A sua velha humilde de Kansas, o ideal da fortuna nas terras americanas, a esposa aflita e desventurada e a imagem do filhinho brincando nas suas pupilas cheias de pranto. Hauptmann esquece-se então dos seus nervos de aço e da sua serenidade perante as determinações da justiça e chora convulsivamente, enfrentando os mistérios silenciosos da morte. Paira no seu cérebro a desilusão de todo o esforço diante da fatalidade, sentindo o escoamento dos seus derradeiros minutos, foge espiritualmente do torvelinho das coisas humanas para se engolfar nas meditações das coisas de Deus. Suas mãos cansadas tomam a Bíblia do Padre Werner e seu espírito excursiona no labirinto das lembranças. Ao seu cérebro atormentado voltam as orações aprendidas na infância, quando sua mãe lhe punha na boca os salmos de Davi e o santo nome de Deus. Depois disso, ele viera para o mundo largo, onde os homens se devoram uns aos outros, no círculo nefasto das ambições. Suas preces de menino se perderam como restos de um naufrágio em noite de Procela. Ele não conhecera nenhum apóstolo e jamais lhe mostraram no turbilhão escuro das lutas humanas uma figura que se assemelhasse àquele homem suave dos evangelhos. Entretanto, nunca como naquela hora, ele sentiu tanto o desejo de ouvir a palavra sedutora do sermão da montanha. Aos seus ouvidos ecoavam as derradeiras notas daquele cântico de glorificação aos bem-aventurados do mundo, pronunciado num crepúsculo há 2000 anos, para aqueles que a vida condenou ao infortúnio, e uma voz misteriosa lhe segredava aos ouvidos os segredos da cruz, cheio de belezas ignoradas. Hauptmann toma o capítulo do Salmo 23 e repete com o profeta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." O relógio da penitenciária prosseguia, decifrando os enigmas do tempo, e o carrasco já havia chegado para o seu terrível mistério. 50 testemunhas ali se conservavam para presenciar a cena do supremo desrespeito pelas vidas humanas. Médicos, observadores das atividades judiciárias, autoridades e guardas ali se reuniam para encerrar tragicamente um drama sinistro que emocionou o mundo inteiro. O condenado, à hora precisa, cabelos raspados à máquina zero e a calça fundida para que a execução não falhasse, entra calado e sereno na câmara da morte. Havia no seu rosto
um suor pastoso como o dos agonizantes. Nenhuma sílaba se lhe escapou da garganta silenciosa. Contemplou calmamente o olhar curioso e angustiado dos que o rodeavam, representando ironicamente o testemunho das leis humanas. No seu peito não havia o perdão de Cristo para os seus verdugos, mas um vulcão de prantos amargos torturava-lhe o íntimo nos instantes derradeiros, considerando toda a inutilidade da sua ação diante do destino e da dor, deixou-se amarrar à poltrona da morte enquanto os seus olhos tangíveis não viam mais os benefícios alegres da claridade, mergulhando-se nas trevas compactas em que iam entrar. Eliot imprime o primeiro movimento à roda fatídica, correntes elétricas anestesiam o cérebro do condenado e dentro de 4 minutos, pelo preço mesquinho de alguns centavos, os Estados Unidos da América do Norte exercem a sua justiça, não obstante as dúvidas tremendas que pairam sobre a culpabilidade do homem sobre cuja cabeça recaíram os rigores de suas sentenças. Muito se tem escrito sobre o doloroso drama de Rockwell. Os jornais de todo o mundo focalizaram o assunto e as estações de rádio encheram a atmosfera com as repercussões dessa história emocionante. Não é demais, portanto, que um morto, entre aspas, se interesse por esse processo que apaixonou a opinião pública mundial. Não para exercer a função de revisor dos erros judiciários, mas para extrair a lição da experiência e o benefício do ensinamento. As leis penais da América do Norte não possuíam elementos comprobatórios da culpa de Bruno Hauptmann como autor do nefando infanticídio. Para conduzi-lo à cadeira da morte não se prevaleceu senão dos argumentos dubitativos e inadmissíveis dentro da cultura jurídica dos tempos modernos. Muitas circunstâncias preponderavam no desenrolar dos acontecimentos e que não foram tomadas na consideração que lhes era devida. A história de Isidoro Fish, a ação de Betty Cole e de Violeta Sharp, a leviandade das acusações de Jeffrey Condon e a dúvida profunda empolgando todos os corações que acompanharam em suas etapas dolorosas o desdobramento desse processo sinistro. Mas em tudo isso, nessa tragédia que feriu cruelmente a sensibilidade cristã, há uma justiça pairando mais alto que todas as decisões dos tribunais humanos, somente acessível aos que penetraram o escuro mistério da vida no ressurgimento das encarnações. Hauptmann, sacrificado na sua inocência, Harold Hoffmann com desprestígio político perante a opinião pública do seu país e Lindbergh, herói de um século, ídolo do seu país e um dos homens mais afortunados do mundo, fugindo de sua terra a bordo do American Importer, onde quase lhe faltava o conforto mais cormezinho, como se fora um criminoso vulgar. São personalidades interpeladas na terra pela Justiça Suprema. Nos segundos e nos espaços há uma figura de Argo observando todas as coisas. No seu tribunal do direito absoluto, a Artemis divina arquiteta a trama dos destinos de todas as criaturas. E só nessa justiça pode a alma guardar a sua esperança, porque o direito humano, quase sempre filho da supremacia da força, é às vezes falho de verdade e de sabedoria. Dia virá em que a justiça humana compreenderá a extensão do seu erro, condenando um inocente. As autoridades jurídicas hão de preparar para a enunciação de uma nova sentença, mas o processo terá subido integralmente para a alçada da equidade suprema. Debalde, os juízes da terra tentarão restabelecer a realidade dos fatos com os recursos de sua tardia argumentação, porque nesse dia, quando Bruno Richard Hauptmann for convocado para o último depoimento em favor do resgate de sua memória, o carpinteiro de Bronx, que os homens eletrocutaram, não passará de um punhado de cinzas. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo, em 1936. A Ordem do Mestre. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um rebuliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade a noite de Belém.
Os pastores do paraíso cantavam, enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos zéfiros da imensidade. O Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins, matizados de estrelas. O vidente de Patmos não trazia o estigma da decrepitude como nos seus últimos dias entre os espórades. Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do seu apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da era romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da era cristã. Não, meu João, retornou docemente o Senhor. Não é a questão cronológica que me interessa em te arguindo sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o murmúrio doce das lembranças. Ah, sim, mestre amado, retrucou pressuroso o discípulo. Compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Oh, se me lembro, a manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais nos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram sobre a terra cheia de gemidos e de amargura para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas com vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu, e recordo-me do júbilo com que vossa mãe vos recebeu nos seus braços, feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis um mel divino no coração piedoso de Maria. Retrocedendo no tempo, meu Senhor bem-amado, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto, o extermínio das crianças de vossa idade, a fuga aos braços carinhosos da vossa progenitora, os trabalhos manuais em companhia de José, as vossas visões maravilhosas no infinito, em comunhão constante com vosso e nosso Pai, preparando-nos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos os palácios de sol da mansão celestial para descer sobre as lamas da terra. Sim, meu João, e por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina, vão mal, meu senhor, desde o concílio ecumênico de Niceia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, e tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recorda, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. Tudo isso é verdade, Senhor, mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas de Rávena e de Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. E os meus representantes, João, que fazem eles, mestre? Envergonho-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material.
em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome e, quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. As discussões e os símbolos, meu querido, disse-lhe suavemente o mestre, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade desses últimos para as predicações, e sobre a luta das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigado a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Se, entre os meus apóstolos, prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. É verdade, senhor. Qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expressão? É o departamento dos bispos romanos que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. O Vaticano, senhor, que não conheceis, é um amontoado suntuoso das riquezas das traças e dos vermes da terra. Dos seus palácios confortáveis e maravilhosos irradia-se todo o movimento de escravização das consciências. Enquanto vós não tinhas uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, os vossos representantes dormem à sua cesta sobre almofadas de veludo e de ouro. Enquanto trazis os vossos pés macerados nas pedras do caminho escabroso, quem se inculca como vosso embaixador, traz a vossa imagem nas sandálias matizadas de pérolas e de brilhantes. E, junto de semelhantes superfluidades e absurdos, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome. Ao lado do luxo nababesco das basílicas suntuosas, erigidas no mundo como um insulto à glória da vossa humildade e do vosso amor, choram as crianças desamparadas, os mesmos pequeninos a quem estendis os vossos braços compassivos e misericordiosos, enquanto sobram as lágrimas e os soluços entre os infortunados, nos templos, onde se cultua a vossa memória, transbordam moedas em mãos cheias, parecendo com amarga ironia que o dinheiro é uma defecação do demônio no chão acolhedor da vossa casa. Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança? Infelizmente, senhor, é preciso que nos desenganemos, por um estranho contraste há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falavam em vosso nome na terra. Entretanto, sussurraram os lábios divinos docemente, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora, não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Já não dissestes uma vez, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão pietosa do amor do seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, facilitar e amparar na terra todas as criaturas. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo a 20 de dezembro de 1935. Ó Jerusalém, Jerusalém! É possível a estranheza dos que vivem na terra com respeito à atitude dos desencarnados, emissando-lhe as questões e opinando sobre os problemas que o inquietam.
É lógico, porém, que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências do passado que com a sua ciência do presente adquirida à custa de faculdades novas que o homem não está ainda à altura de compreender. Podem imaginar-se na Terra determinadas condições da vida sobre a superfície de Marte, mas o que interessa por enquanto ao mundo semelhantes descobertas, se os enigmas que o assoberbam ainda não foram decifrados? Para o exilado da Terra não vale a psicologia do homem desencarnado. Tateando na prisão escura da sua vida, seria quase um crime aumentar-lhe as preocupações e ansiedades. Eu teria muitas coisas novas a dizer, todavia apraz-me, com o objeto de me fazer compreendido, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugado nos tormentos, perquirindo os seus logogrifos inextricáveis para arrancar as lições da sua inutilidade. Também o homem nada tolera que venha infringir o método da sua rotina. Presumindo-se rei na criação, não admite as verdades novas que esfacelam a sua coroa de argila. Os mortos, para serem reconhecidos, deverão tanger a tecla da mesma vida que abandonaram. Isso é intuitivo. O jornalista, para alinhavar os argumentos da sua crônica, busca os noticiários, aproveita-se dos acontecimentos do dia, tirando a sua ilação das ocorrências do momento. E meu espírito volve a contemplar o espetáculo angustioso dessa Abissínia, abandonada no seio dos povos como o derradeiro reduto da liberdade de uma raça infeliz cobiçada pelo imperialismo do século, lembrando-me de Castro Alves nas suas amarguradas Vozes d'África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Da Roma poderosa partem as caravanas de guerreiros. Cartago agoniza no seu desgraçado heroísmo. Públio Cornélio consegue a mais estrondosa das vitórias. Os cérebros dos patrícios ilustres embriagam-se no vinho do triunfo e nas galeras suntuosas, onde as águias simbolizam o orgulhoso poder de Roma eterna, lamentam-se os escravos nos seus nefandos martírios. Os Césares enchem a cidade das Sabinas de troféus e glórias. Todos os deuses são venerados, os países são submetidos e os povos entoam o hino da obediência à Senhora do mundo. Já não se ouve a melodiosa flauta de Pan nos bosques da Tessália e nas margens do Nilo apagam-se as luzes dos mais suaves mistérios. Vítima, porém, dos seus próprios excessos, o grande império vê apressar-se a sua decadência. No esboroamento dos séculos, a invencível potência dos Césares é um montão de ruínas. Sobre os seus mármores suntuosos aumentam as destruições. Ei-la, contudo, que desperta. Mussolini deixa escapar um grito do seu peito de ferro e a Roma antiga acorda do letargo, reconhecendo a perda dos seus imensos domínios. Urge, porém, recuperar o poderio, empenhando-se em alargar o seu império colonial. Onde e como? O mundo está cheio de leis, de tratados de amparo recíproco entre as nações. A França já ocupou todos os territórios ao alcance das suas possibilidades. A Alemanha está fortificada para suas aventuras, o Japão tem as suas vistas sobre a China e a Inglaterra, calculista e poderosa, não pode exceder 1 milímetro no terreno das suas conquistas. Mas Roma quer a expansão da sua força econômica e prepara-se para roubar a derradeira ilusão de um povo desgraçado, ao qual não basta a lembrança amarga dos cativeiros multisseculares, julgando-se livre na obscura faixa de terra para onde recuou, batido pela crueldade das potências imperialistas. Que mal fizeste a civilização corrompida dos brancos, ó pequena Abissínia, grande pela expressão resignada do teu ardente heroísmo? Como pudeste, das areias calcinantes do deserto, onde apuras o teu espírito de sacrifício, penetrar nas instituições europeias, provocando a fúria das suas armas? Deixa que passem, sob o teu sol de fogo, as hordas de vândalos sedentas de chacina e de sangue.
Sobre as tuas esperanças malbaratadas derramará o Senhor o perfume da sua misericórdia. Os humildes têm o seu dia de bem-aventurança e de glória. Não importa sejas o joguete dos caprichos condenáveis dos teus verdugos, porque sobre o mundo todas as frontes orgulhosas desceram do pináculo da sua grandeza para o esterquilínio e para o pó. Se tanto for preciso, recebes sobre os teus ombros a mortalha de sangue, porque, junto do maravilhoso império da civilização apodrecida dos brancos, ouve-se a voz lamentosa de um novo Jeremias. Ó Jerusalém, Jerusalém! Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo, a 11 de agosto de 1935. Um cético. Ainda não me encontro bastante desapegado desse mundo para que não me sentisse tentado a voltar a ele no dia que assinalou o meu desprendimento da carcaça de ossos. Se o 27 de outubro marcou o meu ingresso no reino das sombras, que é a vida daí, o 5 de dezembro representou a minha volta ao país de claridades benditas, cujas portas de ouro são escancaradas pelas mãos poderosas da morte. Nessa noite, o ambiente do cemitério de São João Batista parecia sufocante. Havia um quê de mistérios entre catacumbas silenciosas que me enervava, apesar da ausência dos nervos tangíveis no meu corpo estranho de espírito. Todavia, toquei as flores cariciosas que a saudade me levara, piedosa e compungidamente. O seu aroma penetrava o meu coração como um consolo brando, conduzindo-me, num retrospecto maravilhoso, as minhas afeições comovidas que haviam ficado à distância. E foi entregue a essas cogitações a que são levados os mortos quando penetram o mundo dos vivos que vi, acocorado sobre a terra, um dos companheiros que me ficavam próximos ao bangalô subterrâneo com que fui mimoseado na terra carioca. O senhor é o dono desses ossos que estão por aí apodrecendo? Interpelou-me. Sim. E aqui vem a sua pergunta. Ora, é que me lembro do dia da sua chegada ao seu palacete subterrâneo. Recordo-me bem, apesar de sair pouco dessa toca, para onde fui relegado há mais de 30 anos. O senhor se lembra? A urna funerária, portadora dos seus despojos, saiu solenemente da Academia de Letras, altas personalidades da política dominante se fizeram representar nas suas exéquias e ouvi sentidos panegíricos pronunciados em sua homenagem. Muito trabalho tiveram as máquinas fotográficas na camaradagem dos homens da imprensa e tudo fazia sobressair a importância do seu nome ilustre. Procurei aproximar-me de si e notei que as suas mãos, que tanto haviam acariciado o espadim acadêmico, estavam inermes e que os seus miolos, que tanto haviam vibrado tentando aprofundar os problemas humanos, estavam reduzidos a um punhado de massa informe, onde apenas os vermes encontrariam algo de útil. Entretanto, embora as homenagens, as honrarias à celebridade, o senhor veio humildemente repousar entre as tíbias e os húmeros daqueles que o antecederam na jornada da morte. Lembra-se o senhor de tudo isso? Não me lembro bem. Tinha o meu espírito perturbado pelas dores e emoções sucessivas, pois eu me lembro de tudo. Daqui quase nunca me afasto, como um olho de argo avivando a memória dos meus vizinhos. O senhor conhece as criptas de Palermo? Não. Pois nessa cidade os monges um dia, conjugando a piedade com o interesse, inventaram um cemitério bizarro. Os mortos eram mumificados e não baixavam a sepultura. Prosseguiam de pé a sua jornada de silêncio e de nudez espantosa. Milhares de esqueletos ali ficaram em marcha, vestidos ao seu tempo, segundo os seus gostos e opiniões. Muito rumor causou essa parada de caveiras e de canelas até que um dia um inspetor da higiene, visitando essa casa de sombras da vida e enojado com a presença dos ratos que roíam displicentemente as costelas dos traspassados, ricos e ilustres que se davam ao gosto de comprar ali um lugar de descanso, mandou cerrar-lhe as portas pelo ministro Crisp em 1888. Ora bem, eu sou uma espécie dos defuntos de Palermo,
Aqui estou sempre de pé, apesar dos meus ossos estarem dissolvidos na terra, onde se encontravam com os ossos os que foram meus inimigos. A vida é assim, disse-lhe eu. Mas por que se dá ao amigo essa inglória tarefa na solidão em que se martiriza? Não teria vindo do orbe com bastante fé, ou com alguma credencial que o recomendasse a este mundo, cujas fileiras agora integramos? Credenciais? Trouxe muitas. Além da honorabilidade de velho político do Rio de Janeiro, trazia as insígnias da minha fé católica, apostólica, romana. Morri com todos os sacramentos da Igreja. Porém, apesar das palavras sacramentais, da liturgia e das felicitações dos isopes, não encontrei viva a alma que me buscasse para o caminho do céu, eu mesmo do inferno. Na minha condição de defunto incompreendido, procurei os templos católicos que certamente estavam na obrigação de me esclarecer. Contudo, depressa me convenci da inutilidade do meu esforço. As igrejas estão cheias de mistificações. Se Jesus voltasse agora ao mundo, não poderia tomar um átomo de tempo pregando as virtudes cristãs, na base luminosa da humildade. Teria de tomar incontinente, ao regressar a este mundo, um látigo do fogo e trabalhar anos a fio no saneamento da sua casa. Os vendilhões estão muito multiplicados e a época não comporta mais o sermão da montanha. O que se faz necessário no tempo atual, no tocante a esse problema, é a creolina de que falava Guerra Junqueira nas suas blasfêmias. Mas o irmão está muito cético. É preciso esperança e crença. Esperança e crença? Não acredito que elas salvem o mundo com essa geração de condenados. Parece que maldições infinitas perseguem a moderna civilização. Os homens falam de fé e de religião dentro do esnobismo e da elegância da época. A religião é para uso externo. Perdendo-se o espírito nas materialidades do século, as criaturas parecem muito satisfeitas sob a tutela estranha do diabo. O nome de Deus, na atualidade, não deve ser evocado, senão como máscara para que os enigmas do demônio sejam resolvidos. Não estamos nós aqui dentro da terra da Guanabara, paraíso dos turistas, cidade maravilhosa? Percorra o senhor, ainda depois de morto, as grandes avenidas, as artérias gigantescas da capital, e verá as crianças famintas, as mãos e nauseantes dos leprosos, os rostos desfigurados e pálidos das mães sofredoras, enquanto o governo remodela os teatros, incentiva as orgias carnavalescas e multiplica regalos e distrações. Vá ver como o câncer devora os corpos enfermos no Hospital da Gamboa, aonde, pelos morros, para onde fugiu a miséria e o infortúnio. Visite os hospícios e leprosários. Há de se convencer da inutilidade de todo o serviço em favor da esperança e da crença. Em matéria de religião, tente materializar-se e corra aos prédios elegantes e aos bangalôs adoráveis de Copacabana e do Leblon, suba a Petrópolis e grite a verdade. O seu fantasma seria corrido a pedradas. Todos os homens sabem que hão de chacoalhar os ossos como nós alguns dias, mas um vinho diabólico envenenou no berço essa geração de infelizes e de descrentes. Por que o amigo não tenta o espiritismo? Essa doutrina representa hoje toda a nossa esperança. Já o fiz. É verdade que não compareci em uma reunião de sabedores da doutrina, conhecedores do terreno que perquiririam, mas estive em uma assembleia de adeptos e procurei falar-lhes dos grandes problemas da existência das almas. Exprobei os meus erros do passado, penitenciando-me das minhas culpas para escarmentá-los. Mostrei-lhes as vantagens da prática do bem como base única para encontrarmos a senda da felicidade, relatando-lhes a verdade terrível, na qual me achei um dia, com os ossos confundidos com os ossos dos miseráveis. Todavia, um dos componentes da reunião interpelou-me a respeito das suas tricas domésticas, acrescentando uma pergunta quanto à marcha dos seus negócios. Desiludi-me.
Não tentarei coisa alguma. Desde que temos vida depois da morte, prefiro esperar a hora do juízo final, hora essa em que deverei buscar um outro mundo, porque, com respeito à terra, não quero chafurdar-me na sua lama. Por estranho paradoxo, vivo depois da morte, serei adepto da congregação dos descrentes. Então, nada o convence? Nada. Ficarei aqui até a consumação dos evos, se a mão do diabo não se lembrar de me arrancar dessa toca de ossos moídos e cinzas asquerosas. E, quanto ao senhor, não procure afastar-se dessa misantropia. Continue gritando para o mundo que lhe guarda os despojos. Eu não o farei. E o singular personagem recolheu-se à escuridão do seu canto imundo, enquanto pesava no meu espírito a certeza dolorosa da existência dessas almas vazias e incompreendidas na parada eterna dos túmulos silenciosos para onde os vivos levam de vez em quando as flores perfumadas da sua saudade e da sua afeição. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo a 13 de dezembro de 1935.